Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tudo que nós temos planejado para esta semana, o Senhor, Ele nos dê oportunidade de realizar e usufruir da oportunidade. Vamos embora para o nosso tempo de agora, que é porção diária, né? Porção do reino dentro do canal. E não esqueça, compartilhe. Não esqueça de deixar a sua mensagem e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Gente, volto a dizer, compartilhe com alguém esse conteúdo porque sempre alguém precisa ouvir e assistir o que nós falamos por aqui. O texto que eu estou hoje aqui é o texto de Mateus capítulo 12, versículo 36. Eu vou só ler você vai ser ministrado aqui com esta devocional de hoje. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Vou repetir. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Isso aqui é palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Afirmações de Jesus. Que nada passaria em branco e todos nós prestaremos conta de toda palavra inútil, de tudo que nós falamos, despreparado, desconectado, sem o entendimento da verdade e trazendo grandes danos à vida de qualquer um, seja A ou seja B, seja qualquer lado for. Jesus falou abertamente sobre nossas palavras inúteis. Mas mesmo assim, o seu aviso é frequentemente ignorado por grande parte nossa. Jesus disse que para cada palavra inútil haverá um momento de prestação de contas no dia do julgamento. Nós esperamos que Jesus condene palavras profanas e o uso vil da língua. Mas e as palavras inúteis? Palavras inúteis são as que falamos de maneira descuidada, sem nos preocuparmos com o impacto que elas causam às pessoas, e é uma verdade. Muito rapidamente concluímos que os pecados da nossa língua são pecados menores. Sempre é assim. Quando é eu que falo, isso não vai significar nada. O impacto é pequeno. Mas quando falam para nós, nossa, é sempre assim. E que Deus vai deixar passar em branco. Lê do engano. No entanto, Jesus era muito consciente da natureza devastadora das nossas palavras. Porque as palavras inúteis que saem das nossas bocas dão uma visão clara da condição do nosso coração. Mateus capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 20. Dá uma lida lá. O livro de Provérbios já nos encoraja a falar menos em vez de nos arriscarmos em dizer algo ofensivo. Quer saber aonde? Provérbios capítulo 17, versículo 28. Frequentemente, quando não temos nada significativo para dizer, somos tentados a falar palavras prejudiciais ou inúteis. Quanto mais tempo gastamos em conversas inúteis, mais chance temos de falar coisas prejudiciais. Que verdade, né? Vou ler de novo. Quando mais tempos gastamos em conversas inúteis, mais chances temos de falar coisas prejudiciais. Tiago, irmão de Jesus, fala o seguinte: Tiago avisou os cristãos para serem todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago, capítulo 1, versículo de 1 ao 9.
Corremos muito menos risco de dizer algo ofensivo quando nós estamos ouvindo do que quando estamos falando. Captou isso aqui? Olha que essa chave destrava. Corremos muito menos risco de dizer algo ofensivo quando nós estamos ouvindo do que quando estamos falando. E aí eu quero concluir. Conclusão rápida. Pense com cuidado, e muito cuidado, sobre as palavras que saem da sua boca. Todo ser humano, e não só os cristãos, todos, gregos, troianos, todos ser humano, todos que têm esse instrumentinho aqui dentro da boca, a língua, devem pensar antes de falar, devem pensar antes de escrever, porque a escrita também fala, o comportamento também fala, o gesto também falam. Nós precisamos prestar muito atenção nos nossos comportamentos e nas formas em que falamos, no geral. Porque, olhando para o princípio bíblico, do nosso ventre, do nosso interior, de dentro de nós tem que fluir rios que geram vidas. Águas que saciam a sede. Rios que transformam e que encorajam e que animam e que diz a verdade sobre o outro. Ainda que o outro não está vivendo a verdade. Nós, cristãos, precisamos falar como Jesus falou. Se você prestar atenção, não tem o diálogo de Jesus com Zaqueu, né? Tem o diálogo em que Jesus vai na casa de Zaqueu, na conversa com Zaqueu, Zaqueu sai de dentro de casa transformado. No diálogo com a mulher samaritana, ela sai assim, entusiasmada, né? Apaixonada pelo que eles conversaram, e ela esquece ainda até do cântaro lá. Qual era o cântaro? O cântaro era aquela vasilha que ela foi para lá para pegar água, para resolver o seu problema. Ela sai assim, eu vou usar uma palavra, pode entender-se chula, mas ela sai louca, ela sai assim, nossa, eu conversei com ele, eu conheci ele, sai evangelizando, sai falando sobre o diálogo com Jesus. Já Nicodemos teve a oportunidade e não soube aproveitar. São os três personagens assim que eu chamo assim uma atenção maravilhosa de lições para nós: Zaqueu, mulher samaritana e Nicodemos. Em algum desses perfis a gente deve se encaixar. Nós precisamos falar menos. Precisamos ter mais cuidado com o tipo de humor que usamos. Às vezes a gente usa de humor na questão da brincadeira, trazendo ofensa à vida das outras pessoas, né? Querendo falar a verdade entre linhas para outras pessoas. Precisamos ter mais cuidado com o que nós pré-julgamos sobre outras pessoas, sobre nossos olhares. Muita coisa a gente precisa tomar cuidado. Mas existe uma dica para todos nós, para todos nós. E Deus ouve a nossa oração, tá? Deus ouve a sua oração. Deus ouve os seus pedidos. Deus ouve Deus ouve a sua intenção. Deus conhece a sua intenção. Deus sabe da sua intenção. Peça para o Espírito Santo lhe ajudar. Peça para o Espírito Santo te dar palavras. Peça para o Espírito Santo trabalhar na sua mente.
Peça para o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Peça para o Espírito Santo te orientar, te capacitar. Porque é a função do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso mediador, ele é o nosso ajudador, ele é o que vai nos dar a força e o ânimo para poder continuar. E com certeza, teremos palavras que edificam, palavras que fortalecem, palavras que animam, palavras que encorajam, palavras que exortam até, palavras que geram vidas. Pense nisso. Cuide do teor e conteúdo das suas palavras. Tenha um bom dia. Não esqueça, compartilhe com alguém, fale com alguém. Isso também é forma de expressarmos em palavras, em formas de atitude.